O quanto nós queremos nos sentir vítimas, o quanto a gente ainda quer se ver como se não fosse uma decisão minha, seja lá o que for, seja no mundo, seja as percepções que a gente tem aqui das coisas que a gente precisa decidir, seja pela decisão por Deus, porque eu ainda quero me ver como se não fosse uma decisão minha, como se não fosse algo que é simplesmente uma decisão que eu preciso tomar e que ela tá aqui agora. Não tem nada que precisa ser diferente. A gente só insiste nisso por se ver como se a decisão não fosse nossa, como se alguma coisa externa ainda tivesse que acontecer. É como se isso que Jesus fala sobre quando ele traz assim essa ideia de ajuda, quando ele traz de várias formas, ele traz no livro esse consolador, como se tivesse alguma coisa que vai me salvar. Ele fala de várias formas, né, da salvação, só que de todo o livro, desde o início, ele está sempre conduzindo a consciência a entender de uma vez por todas que o poder de decisão é dela, que ninguém vai salvá-la, ninguém vai tirar algo que é ela que está decidindo acreditar. Ó. A consciência está escolhendo, decidindo constantemente, ela está decidindo se identificar com a separação, ela tá decidindo se identificar com crenças, se identificar com esse corpo, se identificar com as imagens aqui, com a vida, né? Com o que é, a gente chama aqui de nosso cotidiano, tem uma escolha ali, tem uma decisão. E a gente não é vítima de nada, né? Uma das lições é dita, eu não sou vítima do mundo que vejo. Eu não sou vítima do mundo que vejo. Eu só sou vítima enquanto eu quiser ser vítima. E por quê? Porque é mais fácil se sentir vítima, né? É mais fácil dizer assim, eu não consigo decidir sozinho, né? A fé é uma coisa que parece que eu não consigo colocar uma fé, eu não consigo ter fé. E não existe falta de fé, não existe em nenhum momento a falta de fé, ela tá ali, ela sempre tá ali, só que a partir da separação, a consciência coloca a fé no nada, porque ela coloca a fé dela do que ela é numa percepção equivocada, em algo que é irreal, em algo que não existe, que não pode ser. Algo que não pode existir, algo fora de Deus. Mas a crença faz com que isso pareça ser possível. Por isso que chama crença. É um acreditar, ó, parece que foi possível. E esse acreditar, isso que a gente fala de fé, é uma coisa que não pode ser feita por algo. É uma coisa que precisa simplesmente ser assim, simplesmente aceitar que isso já é assim e a percepção ela não é. Porque a percepção parece que essa ideia de perceber duas coisas, quando a gente fala, né, a percepção é o foco, né, a consciência é o foco. Então, parece que alguma coisa tem que mudar nessa percepção, parece que isso tem que mudar para que a fé esteja ali, e não é isso, né? A fé é simplesmente assim, nada depende, eu não dependo de nada para estar em Deus. Eu não precisa nada ser diferente. Eu simplesmente preciso aceitar isso. Mas o quanto a gente quer se ver como uma vítima, né? Aquela passagem onde Jesus fala lá daquele coxo, daquele... É coxo, né? Aquele cara que tem a maca lá que fica... Não sei se fica na maca, fica no tanque de Betesda, acho que esse é o nome. E o cara tá lá, deitado, e aí ele fica lá, né? Se lamuriando e dizendo assim, ele fica tentando ir até lá, né, até aquele tanque, né, onde aparentemente as pessoas vão ser curadas lá, se jogarem lá dentro e forem lá e, sei lá, sair de lá curado. E ele tinha lá na ideia de que ele também queria, mas dava para ver que o esforço dele já era para a ideia de assim, eu não quero conseguir. Ele já tinha definido que ele não queria conseguir. Porque se ele quisesse, ele realmente daria um jeito, mas ele dava para ver nitidamente o quanto tinha aquilo ali é a representação da consciência de querer se vitimizar, de querer se sentir uma vítima do próprio sistema de pensamento, da própria crença na separação. Então, quando tem lá, né, quando Jesus chega diante dele e pergunta para ele, né, você quer ser curado? E as primeiras coisas que ele fala, que é a nossa defesa, ó, a gente já, não, mas é muito difícil, não, mas eu não consigo, não, mas não sei o quê. O que ele falava lá era assim, ó,
mas eu já tentei tantas vezes, essas pessoas, elas estão ali toda a vida indo na minha frente, elas me empurram, elas isso, elas aquilo, o tempo todo externalizando essa decisão. E Jesus estava lá, mas você quer ser curado? Mas você quer? É isso que você quer? Ou você quer dizer que tem alguma coisa lá fora que ainda tá te impedindo? Que ainda tá dizendo que não tem como? Seja o que for, ó, pensa, né? A condição física dele ali, né? Ele tava ali todo, sei lá, não era aleijado, não sei se é essa palavra, mas enfim. Tava ali sem conseguir andar. E aí ele diz, não, mas a questão é essa, ó. Eu não, é isso que a gente fica fazendo. Ó. Eu não consigo decidir por Deus porque ainda tem isso aqui, ó. Então ainda tem essas pernas aqui que não tô conseguindo. Ou ainda tá longe, né? Parece que tem um percurso a ser perseguido aqui, a ser caminhado, né? Parece que tem um percurso que eu tenho que chegar e tem uma distância. Então parece que tem uma distância. E o que ele ficava enfatizando lá? A vítima, a percepção de vítima. E isso é uma ilustração que eu tô trazendo aqui, que é justamente para a gente voltar para nós, assim, olha para mim, o quanto eu me vejo uma vítima ainda das minhas decisões. Sou eu que tô decidindo a cada instante o que eu quero ver, como eu quero me perceber existindo. Então, Jesus estava o tempo todo lá, que é a mesma coisa, ali representando a percepção corrigida. Ó, a percepção corrigida estava o tempo todo lá. Então, a decisão é tua. Ó, se tu quiser, tem como se tu quiser. Porque ele, da mesma forma que esse livro nos traz, né, Um Curso em Milagres, traz a resposta, que é a realidade não está sendo ameaçada, que era o que Jesus estava fazendo lá naquele momento, ó. Ó, a realidade é aqui, o eu sou, ele estava representando isso que, inclusive, né, aquilo que está antes daquela imagem ali de um coxo, estava ali, aquilo está ali, e Jesus estava ali só lembrando aqui, ó, tu é a mesma coisa do que eu, nós somos a mesma existência. Então, olha para essa existência e não olha para isso que tu tá dizendo aí que não dá. Não olha para isso, olha para mim, ele fala, né? Então, não me lembro direito como é que ele fala, mas ele traz ali, ó, você quer ser curado? E aí ele responde que sim, depois de responder tudo isso, ele diz sim. E aí depois ele fala, então se levanta. E não é isso que é a ideia do milagre. Ó. Ele não estava vendo aquela imagem lá, ele não estava vendo as diferenças. Ele estava o tempo todo enfatizando, ó, só existe a realidade aqui, a única coisa que existe é a realidade. Então, é a tua fé que vai te salvar, não é nada aqui, ó, não é eu, não é esse tanque, né? Lá ele fala, não tem nada lá para ti, que é a mesma representação do mundo, ó, não tem nada para ti aqui, ó, o mundo não tá aqui, não tem, a salvação não tá nas pessoas, nos teus filhos, no teu emprego, no dinheiro, a salvação não tá em nada dessas coisas, ó, esquece essas coisas. A salvação tá aqui, ó, tu já está salvo, a tua realidade é só o espírito, essa é a única realidade, é só isso que precisa estar aqui. E aí, óbvio, né, lá teve o reflexo do corpo, porque, pensa, né, se nós somos a existência, nós somos Deus, o próprio Deus, aí o que é um corpo aleijado? É uma percepção, é uma coisa que simplesmente muda ali a forma, por quê? Porque o que está antes disso é que tem todo o poder sobre as imagens, né? Quando Jesus fala dessa outra passagem que a tua fé pode mover montanhas. Por quê? Porque o que está antes é que está fazendo a ideia de montanhas. Então, isso que eu sou é que está conduzindo aqui, ó, fazendo as imagens. Então, tu pode mover montanhas, porque isso que fez, que é a consciência, tu é isso, ó. Tu é o que tá antes, tu é o que tá com Deus, tu é isso. Então, isso que move montanhas é só como se fosse a consciência brincando com as suas imagens. É como, porque por isso a gente tem essa simbologia, né, de filme, de teatro, a gente já usou essa expressão de ventrílogo, né? Todas essas expressões são por quê? Porque algo tá antes e algo faz isso aqui que tá aqui. Algo tá antes, controla isso aqui, né? Então, nós aqui, essa imagem aqui, ela é só uma figura de um sonho, como Jesus falou, isso é a figura de um sonho. Mas eu sou o sonhador do sonho e não o sonho. Então, é
É isso que a gente tem que descansar, ó, é nessa verdade, e não se confundir com a percepção. A percepção, ela só é percepção, ela só é uma percepção equivocada. E eu só não preciso, a gente precisa só não se confundir com isso, não se misturar com isso. Tem uma parte do livro texto em que é dito, ó, a realidade não necessita da tua cooperação para ser o que é, mas a tua consciência da realidade necessita da tua ajuda, porque é escolha tua. Escuta o que o ego diz e vê o que ele te dirige para ver, e é certo que verás a ti mesmo de forma diminuta, vulnerável e cheio de medo. O que isso significa, né? A voz do ego nos diz, nós somos esse corpo. Então, como que eu não vou me ver um ser amedrontado, um ser vulnerável, de forma diminuta, cheio de medo, se eu não me ver dentro desse corpo, se eu não acreditar nas crenças que vêm disso e nessa imagem aqui? Então, o ego, que é né, o pensamento de separação, diz, nós somos isso aqui, nós somos tudo que surgiu após Big Bang, nós somos isso. E aí é óbvio que, ó, o efeito, tá dizendo, ó, nós somos esse efeito, então é óbvio que vai ter medo, porque tem o tempo todo a representação de dualidade, e não uma unicamente, não um único ser, que era o que Jesus estava representando lá na ideia do coxo, enfim, ele ali estava representando, ó, só temos um único ser. Então, onde tá o medo, onde tá a angústia, onde tá a depressão, onde tá, seja lá o que for, onde tá isso, se nós somos uma única coisa? Experimentarás depressão, um senso de indignidade e sentimentos de impermanência e irrealidade. Acreditarás que és uma vítima desamparada de forças que estão muito além do teu próprio controle e que são muito mais poderosas do que tu. E irás pensar que o mundo que fizeste dirige o teu destino, pois essa será a tua fé. Mas nunca acredites, porque essa é a tua fé, que ela faz a realidade. Então, ó, é a tua fé. A tua fé vai dirigir o teu destino, porque não é o destino do personagem aqui, né, da vida cotidiana, porque a gente não tem que misturar uma coisa com a outra. A gente fica tentando enfiar a verdade no personagem, a gente fica tentando enfiar a verdade nas coisas que eu tenho que lidar no meu dia a dia. Eu fico tentando saber como é que eu lido com a minha filha, como é que eu lido com meu não sei quem. Porque a gente fica tentando enfiar a verdade aqui, mas a verdade está antes. É por isso que eu preciso descansar nisso e resolver as coisas aqui, fazer, atuar, olhar assim para essas interações aqui, né? Para ver só onde a consciência está querendo dizer que ela existe, assim, agora eu existo aqui na ideia de ser mãe, que precisa fazer isso aqui, não sei o quê. Então tá, então só lembra que não é isso, não é isso que está acontecendo, né? Que eu me lembre de que não é isso, né? Eu repeti a lição aqui, que eu me lembre de que Deus me criou, que eu me lembre de que Deus me criou, que é a lição de hoje que eu vou trazer aqui. É só essa lembrança, ó, lembra disso, coloca a tua fé e a confiança nisso, e só atua a partir do que é prático na hora, do que é útil na hora, mas a gente não misturar uma coisa com a outra que é a questão, porque tanto as sensações também, né, de insegurança, desse que tá ali experimentando a raiva, desse que tá experimentando todas as expressões aí da separação, a gente só se une com isso, e aí diz que aí parece que nós somos isso. Mas se tiver essa ciência, a fé da existência antes, então é simples e óbvio ver que nós já não somos o efeito da separação. Então o que há para mudar, né? O que eu preciso mudar se eu não sou? Ao tentar mudar, afirma que eu sou. O tentar que seja diferente, afirma eu sou isso. E aí por isso que a realidade parece obscura, parece oculta. E aí a lição de hoje diz: Pai,
eu não fiz a mim mesmo, embora na minha loucura tenha pensado que sim. Entretanto, como teu pensamento, não deixei a minha fonte, permanecendo como parte daquele que me criou. Hoje, meu Pai, o teu filho te chama. Que eu me lembre de que me criaste, que eu me lembre da minha identidade e que a minha impecabilidade eleve-se mais uma vez diante da visão de Cristo, através da qual quero olhar para os meus irmãos e para mim mesmo no dia de hoje. Agora a nossa fonte foi lembrada e nela, enfim, achamos a nossa verdadeira identidade. Somos santos de fato, porque a nossa fonte não pode conhecer o pecado. E nós, que somos os seus filhos, somos iguais uns aos outros e iguais a Ele. Olha a simplicidade disso apenas olha a simplicidade disso, né? Somos santos de fato, porque a nossa fonte não pode conhecer o pecado. Então, nós somos santos. Nós quem, né? Não adianta a gente querer fazer essa imagem santa, santificar a imagem como se essa coisa que tivesse que mudar. Não é isso. O que é santo é são, que é a realidade que está antes de tudo. Então, é disso que a gente só precisa se lembrar e descansar no dia de hoje, que eu me lembre de que Deus me criou. Então, obviamente, não tem nada a ver com essa imagem, não tem nada a ver com uma coisa individual aceitando Deus. Deus é, eu sou antes de tudo. E essa mistura é que precisa parar de acontecer, né? Parar de adentrar como se tivesse duas coisas, né? O perdão é não ter duas coisas, né? Não tem a percepção equivocada, tem a realidade, tem isso que tá aqui presente. Então esse é o convite dessa lição de hoje, pra gente trazer esse descanso e descansar nisso. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!